Tirem as crianças da sala, que está começando mais um Proibidão dos Analistas com Ricardo Schweitzer e Cristiane Fensterzeifer. Oi, Cris. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, horas. boa noite. Nunca saberemos, né? A que horas o pessoal vai estar acompanhando isso. Você está aí no outro lado da tela do celular, provavelmente, nos acompanhando. Mas eu sinceramente espero que ninguém decida assistir a esse nosso papo durante a madrugada, porque o assunto sobre o qual nós vamos tratar hoje é tão cabuloso que provavelmente qualquer um que assim se dispusesse perderia completamente o sono, não é não? Sim, sim. Nossa, nem me fala, Ricardo, hoje a Camil, né? Inclusive Camil que eu tenho na minha carteira recomendada caiu 10%, né? E agora tu mencionou, agora eu já não sei mais se eu falo você ou tu depois de... Tu mencionou esse negócio, né? Vai tirar o sono. E eu pensei assim, ó, pelo amor de Deus, que não seja nada disso, porque senão vai ser uma ironia muito grande, né? Eu acabei de falar aqui pros assinantes até, não, ó, a Camil se posicionou e disse que não achou motivos pra negociação atípica, né? Na resposta da CVM, mas enfim, a ação caiu 10% hoje, e aí agora enquanto que eu te ouvia falar, não assistam de madrugada pra não perder o sono, eu pensei assim, ó, não me apronte nada desse sentido, né, mas não acho que não é o caso da Camil, aqui acho que realmente essa daí é, como a empresa mesmo já falou, tá em outro aspecto a queda da ação, mas o assunto de hoje é um assunto delicado. É um assunto extremamente delicado, mas antes de adentrá-lo, queria aproveitar para agradecer a todos que nos enviaram feedbacks. Recebi bastante coisa, imagino que tu tenha recebido também. Fiquei extremamente feliz de saber que a nossa proposta foi bem recebida pelo pessoal. Recebi muita gente falando que gostou. É incrível, né? Tem mais gente que nem a gente que gosta de falar de finanças e de mercado de ações. Um próximo assunto interessante até é por que algumas pessoas não gostam de falar de dinheiro, né? Ou outras gostam tanto. Esse até fica a dica aí para um tema futuro, mas assim, muita gente agradeceu e principalmente pediram pelo segundo episódio, né? Então... Aqui estamos. Uma das coisas que eu acho legal na internet é que muitas vezes a gente se sente um pouco sozinho no mundo com a nossa própria esquisitice, né? E a internet especificamente, ela tem essa coisa mágica de te ajudar a descobrir que existem outras pessoas tão mais esquisitas do que tu. Então, é a cauda longa. É a tal da cauda longa. Então, a todos vocês esquisitos que gostaram da primeira edição do nosso podcast, nosso muito obrigado. Sabemos que não estamos sozinhos, não somos os únicos portadores desses gostos exóticos. Tem uma esquisita Mora, Ricardo, que foi o melhor elogio pra mim de todos, que eu mais gostei, que ela postou no Instagram e marcou e disse que tava ouvindo pela segunda vez. Não, esse daí pra mim, assim, foi o melhor elogio. Eu achei que nunca... Com direito a bis. Eu achei que nunca na história alguém fosse ouvir duas vezes. Não era tua mãe, né? Não era minha mãe, não era minha parente. Nem a tua mãe aguentou ouvir duas vezes. Minha mãe não escuta esse tipo de coisa. Minha mãe acho que não vê nenhum. Não, minha mãe não gosta. A minha mãe é do tipo de pessoa que odeia falar de dinheiro. Inclusive, assim, a consultoria mais desafiadora da vida é pra ela, eu acho, talvez. Ela não gosta, ela é avessa a risco, e ela também... Ela fica nervosa. É engraçado isso. Falar de dinheiro pra minha mãe deixa ela nervosa, sabe? Assim, sei lá, como se tu estivesse falando de uma coisa muito... pecaminosa. É, uma coisa horrível, assim, que... Enfim, é o meu Muita oposto gente nesse assim. sentido. Mas, de qualquer maneira, ficamos, então, muito felizes e registramos aqui a nossa alegria com os feedbacks recebidos. E me adianta dizer que todos os feedbacks que nós recebemos, a gente presumiu como verdadeiros. Muito diferente da nossa postura diante, né, das informações que as empresas divulgam ao mercado, porque nós, como analistas, não podemos sempre fazer essa presunção. Isso é totalmente conectado com o nosso tema de hoje. A nossa ideia hoje é falar a respeito de fraudes contábeis. O que são, como acontecem, por que acontecem, dá para antever, não dá para antever, como se comportar diante desse tipo de situação que sim, sempre pode acontecer. Sabe, Cris, eu em outras ocasiões, quando surgiam clientes frustrados com a ocorrência de determinadas coisas no mercado de capitais, eu sempre digo a mesma coisa. Nós vivemos em um país que tem, por uma série de razões históricas, um grau de tolerância relativamente alto com coisa errada. Tem aquela coisa do homem cordial, tem aquela coisa do jeitinho brasileiro,
dinheiro, tem a nossa classe política, que não é exatamente a mais limpinha do mundo, tem aqueles pequenos delitos que são absolutamente corriqueiros. Eu brinco que muito provavelmente as lojas americanas só estão na situação que está hoje por conta de todos os sonhos de valsa roubados e não contabilizados ao longo de décadas de existência. Parece que é um bi dos 20. Eu não duvido. Então, diante da ocorrência de uma série de pequenos deslizes, digamos assim, no nosso dia a dia, não deveria ser exatamente uma surpresa para as pessoas que as empresas e, consequentemente, o mercado de capitais como um todo não são compostas de santos. E, principalmente, que esse tipo de coisa não é uma exclusividade brasileira. Nós temos exemplos de fraudes, sejam de natureza contábil puramente, ou sejam de outras naturezas, que já ocorreram em empresas em praticamente toda parte do mundo. Conta aqui um pouco pra gente ir aquecendo o nosso papo. Qual é a tua lembrança mais remota desses 56 anos de atividade como analista que tu te lembras aí de fraudes contábeis? Só não vem falar da Companhia das Índias Ocidentais, tá? O primeiro caso que eu me lembro de estar trabalhando é o OGX. O primeiro baque, digamos assim, de realidade do negócio saindo completamente diferente do que os analistas previam. Que me marcou foi o OGX. Eu me lembro que na época a gente estava num bull market e como todo bull market favorece as empresas aí, startups, empresas de PowerPoint. Nesse último bull market a gente viu isso se repetir para ver como todo o bull market vai ter talvez o seu caso emblemático de empresa que decepcionou aí diante da promessa ou que não se concretizou ou que depois se viu que tinha muito mais narrativa ali do que substância, mas o que eu me lembro, assim, que foi o meu primeiro caso, de ver que como analista a gente sempre deve desconfiar muito, né, de tudo, foi a OGX, com certeza. Até a gente estava comentando aqui, na época, a OGX, ela tinha respaldo da Degollier para previsão, né, das reservas, A que é uma Degollier empresa... era a empresa que fazia a certificação das reservas, Isso, dos exato. poços e que e tudo depois mais. se mostraram ali que não tinham nem metade, né, muito menos do que se esperava. E aí a ação derreteu e foi um castelo de cartas, literalmente, né, porque eram várias empresas. Então essa foi a primeira vez ali que eu vi e levou muita gente, tinha muito analista otimista com a empresa. Esse é o ponto, né? Então assim, muita gente super otimista com a GX. Eu lembro perfeitamente de um monte de gente naquela época dizendo que quem não tinha o GX era louco. Então, eu acho que... e eu me lembro, inclusive, na época, a gente fez reuniões, né? Eu trabalhava na área de análise da geração futura, de uma corretora. A gente fez reuniões com os executivos, sabe? E eram executivos super renomados, pessoas super experientes no mercado de petróleo. Então, assim, não era pouca coisa, assim, o pessoal que tava ali naquela empreitada, naquele empreendimento, né? Eram pessoas super experientes do setor. Então... Bom, muitos analistas experientes também do setor que acabaram ficando otimistas e depois quebrando a cara. Eu acho que ali é um caso particularmente emblemático que a gente poderia usar para tentar dissecar um pouco, em primeiro lugar, no que consistem as fraudes contábeis e quais são as razões clássicas pelas quais fraudes contábeis ocorrem. De uma maneira muito resumida, né, a gente classifica como fraude contábil um esforço deliberado para fazer com que as demonstrações financeiras de uma empresa retratem uma situação que, sabidamente, por parte dos executivos da empresa, não corresponde à realidade que aquela empresa vivencia no momento das demonstrações. Ou seja, é um esforço intencional, né, um esforço deliberado para fazer com que o balanço não reflita a realidade. Existem 1 milhão de maneiras de se fazer esse tipo de coisa, mas as intenções, elas costumam recair sobre 2 grandes grupos.
De um lado, existem as fraudes cuja finalidade é mascarar os resultados das empresas, visando obter compensações por isso, né? Então a gente está falando de executivos que acabam maquiando os resultados da empresa para melhorar o lucro, porque eles têm a sua remuneração atrelada ao lucro da empresa. Os casos em que as remunerações dos executivos são relacionadas com o desempenho das ações no mercado e, consequentemente, eles têm incentivos para jogar debaixo do tapete, digamos assim, eventuais aspectos do desempenho da empresa que poderiam ser mal percebidos pelo mercado. Ou seja, nesses casos, a intenção primordial da fraude é fazer alguém ganhar dinheiro. E eu tenho para mim que, na verdade, esse é o tipo mais nojento de fraude que pode ocorrer. Só que tem fraudes de outra natureza, né? Que são as fraudes que supostamente são cometidas pelo bem da empresa. Ou seja, aquela ideia de que nós estamos enfrentando algum apuro e se isto vier a público, as coisas vão ficar ainda piores e sair de controle e a empresa vai falir e todos nós vamos perder os nossos empregos. Isso é mais ou menos como quando, sei lá, tu é criança e tu quebra alguma coisa da tua mãe e tu esconde ao invés de se acusar. A gente sabe que a longo prazo essas coisas não funcionam, só que muitas vezes os executivos, eles têm incentivos para tentar ganhar tempo, né? Tentar resolver a situação, tentar contornar a situação de alguma maneira, e isso tende a trazer resultados bastante catastróficos. A grande pergunta é, tu acha que esse caso da OGX, em primeiro lugar, acho que dá para derivar a discussão. Será que o que a gente teve ali efetivamente se caracterizou como fraude? E caso sim, qual teria sido a intenção dos fraudadores, na tua opinião? Nas condenações do Ike, ele acabou sendo condenado aí por manipulação de mercado, né? Que seria mais ou menos ele já ter informações de que o negócio não tinha, os poços ali não tinham essa perspectiva tão boa, enquanto os investidores ainda estavam otimistas. Ele já estava de posse aí da informação de que não era bem assim, né? De que o resultado que estava vindo ali das perfurações não era tão satisfatório, e aí teria, acho que, vendido ações antecipadamente, enfim. E aí também foi acusado muito de criar falsas expectativas, né? De incentivar, né? Ou criar um otimismo artificial. Também foi acusado disso por alguns investidores. Até acredito que talvez fuja um pouco, não. Ele não é uma fraude, nesse caso, contábil, né? Mais uma questão de manipulação de mercado, eu acho. Onde talvez pairem dúvidas, e realmente eu teria que rever a história de maneira mais aprofundada, é que, na verdade, os relatórios lá, né, da certificadora, que era a Degollier, até onde me consta, eles partem, né, eles têm como ponto de partida os dados que são oferecidos, no caso pela empresa, a respeito do ativo que é para ser avaliado. A grande dúvida que eu tenho é se quando da publicação dos laudos mais otimistas, se dentro da empresa já existia a informação, já se tinha o conhecimento de que, na verdade, a qualidade do ativo não era bem aquilo. Olhando de fora, a sensação que eu tenho com relação a esse caso é que, a partir de um certo momento, aquele corpo de executivos que estava envolvido no projeto começou a perceber que a qualidade do ativo não era tão boa assim, mas que eles parecem ter tentado ganhar tempo para ver se eventualmente a situação melhorava. E a coisa foi e não foi. Não, né? Melhorou. E o resto da história, infelizmente, está dado. Não houve formas de contornar a situação que se tinha. Uma coisa que se fala muito, né, Cris, quando surge esse tipo de coisa, o pessoal sempre manifesta muita frustração em relação às auditorias. Sempre rola aquele inconformismo, né, de meu Deus do céu, mas como que a auditoria não pegou, como que a auditoria nunca falou nada, ou seja, para que serve a auditoria, né? Qual é que é a tua visão? Então, né, a auditoria, o problema da auditoria é que, digamos assim, ela também trabalha com as informações que a empresa
fornece. Então, se uma empresa quer fraudar, né, se ela efetivamente está fraudando, vamos dizer assim, e ela tem um grande esquema de fraude rolando, ela talvez fraude a auditoria, no sentido de realmente não passar para auditoria as informações corretas, né? E como a auditoria ela vai trabalhar com o que a empresa fornece, ela automaticamente vai acabar sendo passada para trás também, tal como os acionistas. Além disso, a auditoria em si acaba que o trabalho dela é muito de checagem de documentos, né? Então, por exemplo, o pessoal falou ali no caso das Americanas sobre as cartas de circularização, né? Que são aquelas cartas que o banco passa informações que são ali conferidas. Mas até as cartas de circularização, pelo que eu entendi, acabam sendo uma conversa entre a empresa e o banco. Então, a empresa também passa muita informação para o banco que acaba aparecendo na carta de circularização. Então, se a empresa não passa a informação correta ou, né, se há uma intenção efetiva de fraudar por parte da empresa, ela pode conseguir também passar essa etapa aí, enfim, tentar passar por cima disso. E a auditoria daí também não vai pegar, porque ela vai pegar os documentos que recebeu, né, do banco, da empresa, e vai conferir, né? Agora, se essas informações que foram passadas já estiverem fraudadas, as informações, não tem como a auditoria pegar, porque a auditoria ela tem um limite também de onde ela vai conseguir ver. E a questão da auditoria também é complicada, porque é um mercado pequeno, né? Acaba que as empresas que são auditadas são clientes importantes das auditorias, né? E eu imagino lá que deva ser quem é mais, digamos assim, quem tem mais poder dentro de uma relação dessas, né, para questionar, mas não só questionar, para levar um questionamento até as últimas consequências, né? Então, é o gerente de projeto da auditoria, sabe? Quem que vai... Quem que vai peitar? Quem que vai peitar, exatamente, né? Tem um aspecto muito complicado nisso aí que a gente está mencionando agora, que precisa ser esclarecido. As empresas de capital aberto, em primeiro lugar, a auditoria é obrigatória e o rodízio de empresas de auditoria também é obrigatório. De forma que, assim, partindo desse princípio, o cara, sei lá, da Deloitte, da Price, da Ernst Young, da KPMG, enfim, de qualquer uma delas, mesmo que na visão da empresa o auditor seja um tremendo de um cuzão, dali a alguns anos ele volta, tá? Não tem jeito. Só que tem um grande problema nessa relação que eu acho que passa despercebido para a maior parte do público investidor, que é: empresa de auditoria não ganha dinheiro fazendo auditoria. O processo de auditoria em si, embora ele seja caro, ele também é um processo muito trabalhoso que envolve muita gente e, consequentemente, é um serviço que produz uma margem muito baixa. Onde que as empresas de auditoria efetivamente ganham dinheiro? Elas ganham dinheiro nos trabalhos de consulting, ou seja, nas contratações supletivas que as empresas fazem dessas mesmas consultorias para trabalhos que são adicionais. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui um estudo a respeito, sei lá, de uma economia tributária que eu posso fazer, né? Ou então, essas empresas Big Four, geralmente elas têm vários segmentos. Então, eu vou fazer um projeto dentro da minha empresa de sei lá eu o quê, e aí resolvo contratar a parte de gestão de projetos da Ernst, da KPMG, qualquer uma delas, né? Aí vem aquela grande dúvida. Se na hora de fazer o trabalho de auditoria, a firma de auditoria falar muito grosso com a empresa, será que isso não pode impactar em eventuais contratações para outros negócios? Eu acho que isso é um fator que pode influenciar de maneira importante, digamos assim, a autonomia do auditor. Fazendo um paralelo, né, que agora me veio à cabeça, o pessoal fala muito, assim, a crítica muito frequente que fazem a mídia, por exemplo, né? A mídia não noticia tal coisa da maneira como deveria, contra partido X ou Y, porque vai ganhar verba de publicidade. Ou até para empresas, a mídia não está sendo tão dura com a empresa tal, caso aí, sei lá, qualquer caso, até, vamos pegar assim, uma empresa faz uma coisa que é ruim pro meio ambiente, né? Mas a mídia, talvez, se ela for uma grande cliente da mídia, a mídia não vai ser tão dura e pegar tão pesado nas notícias.
interesses, né? Uhum. Então é bem isso, é bem esse mesmo paralelo, né? Assim, é como que tu vai esperar uma rigidez absurda, né? Assim, uma propaganda contra, talvez. Se é o teu cliente, é alguém que representa muito da tua receita, né? É um conflito de interesse. É um conflito de interesse muito intenso. E tem um outro aspecto do qual eu estava lembrando aqui, enquanto tu falavas. Tu fizesse administração e depois fizesse contábeis, né? Deve te lembrar muito melhor do que eu, então, porque deve ter vivido isso muito mais do que eu. Mas as empresas de auditoria, principalmente as Big Four, elas são intensas contratantes, né, recrutadoras de pessoal ou terminando faculdade ou recém-saído da faculdade. Colocando de outra forma, o grosso da força de trabalho envolvida nas atividades de auditoria, na média, é muito júnior. E isso tem muito a ver com o fato de ser um trabalho de auditoria de uma empresa, principalmente se é uma empresa de capital aberto, coisa assim, versus o custo hora homem, ele não é uma coisa tão lucrativa, então também existe uma pressão de enxugar custo e se enxuga custo contratando gente barata. E isso, obviamente, dificulta também pelas pessoas envolvidas no trabalho a identificação de alguma coisa. Simplesmente por falta de experiência, por falta de corrida, por falta de... Até porque o fraudador, né, se ele tá ali, se ele tá numa empresa grande há muitos anos fazendo alguma fraude, ele é um cara muito experiente, né? Então a gente tá falando aí talvez de um júnior investigando alguém que já tem muito mais experiência naquele negócio, né? E a gente sabe que quando o cara é experiente, até uma explicação ele consegue ser convincente para um júnior que não seja uma explicação correta, né? Mas é muito mais fácil tu enganar uma pessoa júnior do que tu enganar e fazer uma explicação ali que passe, que deixe passar algum erro para uma pessoa mais sênior. Então, sim, e tem vários aspectos, né? Agora, tô falando da época da faculdade, dos trainees, né? Além de contratarem muita gente júnior, tem as expectativas envolvidas, né? O pessoal, me lembro que um dos grandes chamarizes para ir trabalhar em consultoria, auditoria, era que as empresas iam te contratar depois, porque tu fazia um bom networking. Nossa. Então, muitas vezes, o cara até tá querendo, não é, assim, fazer o filme ali com o cliente para ser contratado, não sei, depende, mas existem expectativas, são todos seres humanos. Vou aliviar pra ti, pra tu ver que eu sou teu brother e depois me contratar. Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Não podemos, obviamente, insinuar que isso aconteça o tempo todo, mas podemos, com absoluta segurança, insinuar que em algum momento isso já ocorreu. Porque líquido e certo. São expectativas e eu nunca conheci ninguém que tenha dito que foi conivente com alguma coisa errada, mas o que eu conheci foi muita gente querendo ser contratado pela empresa que auditava ou que fazia consultoria, né? Porque era até o chamariz. Não quero trabalhar com isso. Mas se eu trabalhar lá, eu vou ter uma bela vitrine pra ser contratado pelas empresas. Então, isso daí já é um troço que, se tu for parar pra pensar, é um conflito de interesse, porque tu tá querendo fazer o filme pra ser contratado pela empresa que talvez tu tenha que denunciar, ou denunciar não que seria outra instância, mas assim, apontar erros, né? E apontar erros é algo que não faz muito filme, né? Vamos dizer assim, né? Definitivamente, né? Não faz nada o filme. Não faz nada. Eu nunca trabalhei com auditoria, mas eu conheço pessoas que trabalham ou já trabalharam com auditoria. Já me contaram casos assim de, gente, a empresa praticamente demandar que o parecer de auditoria seja reescrito do começo ao fim, porque, não, isso aqui eu não quero que conste, isso aqui da maneira que está escrito me prejudica, etc, etc. E assim, sendo super sincero, dependendo do auditor, dependendo da empresa de auditoria dentro da qual ele se insere e tudo mais, vão existir os que vão ceder e vão existir os que não vão ceder. Dá inclusive para aproveitar esse gancho para lançar a pergunta seguinte, né? No teu dia a dia de análise, tu olha pros pareceres de auditoria e como que tu encara eles? Olha, eu dou uma passada por cima. Pra mim, mais importante do que isso é a gente pegar a distorção de balanço e de resultado. Tipo, que nem ali no caso, talvez, da IRB, né? Uma margem bruta, uma margem da empresa muito acima do que a das concorrentes, me levanta mais desconfiança do que parecer da auditoria, porque geralmente, quando é publicado, ele já passou, né? Então, assim, e ele não é algo que vai me informar
muito, assim, não sei, na minha opinião, não levo tanto em consideração quanto os aspectos contábeis em si. Até porque a gente vai ver, né, que tem várias situações que não são fraudes, que são interpretações contábeis, que vão passar na auditoria, que não tem problema nenhum do aspecto de auditoria, ou seja, tu vai ler o parecer e o parecer vai estar super ok, mas que no valuation, na avaliação, eles vão poder ser problemas no sentido de mudar o valor da empresa, né? Porque é o que me interessa. Então, para mim, me interessa mais olhar o balanço em si do que o parecer. E tu? Eu parto do seguinte princípio, tá? Um parecer de auditoria que diz que tudo está conforme, ele para mim ele tem é a mesma coisa que, sei lá, olho claro em gente feia, não serve pra merda nenhuma, tá? Tipo, aquilo ali não é garantia de bosta alguma, tá? Basicamente o cara dizer assim, olha, eu não encontrei nada, tá? O que é muito diferente de afirmar, eu garanto que não tem nada de errado. Sim. Então, assim, o parecer não tem uma ressalva, não tem nada, desperdício de papel, de tempo, de dinheiro. Por outro lado, quando surge algum tipo de ressalva no parecer, eu tenho a confirmação de que neste caso existe um problema. Ou seja, o parecer de auditoria, ele só tem alguma utilidade para mim quando ele é positivo, né, no sentido de identificar alguma coisa. O risco do falso negativo, né, no parecer de auditoria, ou seja, o cara dizer que não tem problema nenhum e depois descobrir que se tem algum problema, na minha cabeça ele é muito grande. Então, nesse caso, ele não serve para nada, para absolutamente nada. E isso é uma coisa que eu percebo que a maior parte das pessoas, dos investidores, tem dificuldade de entender. O fato de a auditoria não encontrar nada não implica em dar um selo de garantia de rigidez para a empresa. Mas aí, como tu bem disseste, eu acho que muito mais importante do que o parecer é a análise e interpretação dos relatórios financeiros das empresas, tentando buscar coerência com aquilo ali. Porque imagina assim, o objetivo da demonstração financeira é retratar na forma de números o que é a situação patrimonial e econômica da empresa, né, no dia a dia. Essas coisas precisam se conversar. E daí vem, inclusive, aquela importância de não limitar a análise exclusivamente ao número, né, ao balanço, e sim olhar para a realidade em busca de algum grau de coerência entre o que está no balanço e o que se apresenta na realidade. Esse exemplo que tu trouxeste, né, eu acho que ele é muito feliz, né? Nossa, como é possível que esta empresa que atua em um ambiente tão competitivo tenha margens tão superiores que as suas concorrentes? Aqui a gente pode imaginar algumas coisas, do tipo, ou os caras são excepcionalmente bons, né, o que às vezes pode acontecer, mas do tipo, pelo menos não é uma coisa que a gente deveria assumir de antemão e simplesmente não fazer mais perguntas, né? Não, beleza, né? A tua margem é o triplo da média da indústria porque tu é maravilhoso. Tá bom. Em alguns casos, a gente pode ter critérios de contabilização distintos, mas lícitos, que fazem com que a base de comparação não se aplique. Então, tu pode descobrir, por exemplo, a margem desse cara é muito maior porque, ao contrário do restante da indústria, ele não reconhece dentro do custo dele não sei o quê, né? Ele reconhece essa parcela que seria como custo, ele, na verdade, reconhece, sei lá, como despesa. Então, sei lá, a margem bruta dele é maior. Eu tô lembrando de um caso particular aqui que acontecia anos atrás e eu não sei se ainda vale, mas, por exemplo, quando a gente olhava para os resultados de siderurgia da Gerdau e da Usiminas e a gente comparava com os resultados da CSN, a gente via uma margem bruta muito maior na CSN. Basicamente por quê? Porque Gerdau e Usiminas reconheciam o minério de ferro a preço de mercado, enquanto que a CSN, que nessa época já tinha produção própria, ela reconhecia no balanço de siderurgia dela o minério de ferro a custo de produção. Então isso aí obviamente inflava a margem bruta dela. Isso é um expediente ilícito, tá? Mas para algum desavisado que resolvesse olhar aquilo ali, aquilo poderia parecer alguma coisa extraordinária. Outra coisa que eu tô lembrando aqui, né, que também a gente tá no mundo das coisas
das coisas lícitas, os desafios relacionados à comparação de resultados de locadoras de veículos por conta dos critérios que eles usam no reconhecimento de depreciação da frota. Não dá para fazer uma comparação direta, né? E ainda assim, né, esses caras não estão, pelo menos nesse aspecto, eles não estão enganando ninguém. Eles estão adotando critérios distintos porque cada uma das suas respectivas administrações entende perfeito. que o melhor critério é um, que não é aquele que o outro encara. E aproveitando esse gancho, a gente tem muitos casos em que, na verdade, a coisa recai sobre uma zona cinza relacionada à interpretação das normas contábeis, né? Ou seja, as pessoas às vezes têm a ideia de que a forma como as coisas são contabilizadas é uma coisa ultra definida e, consequentemente, custo é custo, receita é receita, lucro é lucro, blá blá blá. Quando, na verdade, a norma contábil, as normas contábeis, elas têm uma margem interpretativa muito grande que confere às empresas muita liberdade para escolher as maneiras como vão contabilizar certas coisas. Temos causos para contar nessa seara. Temos causos aqui. A gente tem 2 causos bem recentes que não são fraudes, né? São mais da natureza aí de interpretações de como a norma contábil deve ser feita e, enfim, um deles, os 2 são bem recentes, né? Um deles foi trazido aí à tona para discussão pela Apollo, a gestora fez uma carta de gestão falando sobre oncoclínicas, criticando aí, trazendo essa diferença entre a contabilização que ela faz e que outras empresas do setor fazem, principalmente de uma linha de lançamento de intangíveis, que são acordos de não competição. São, assim, valores que eles pagam para médicos como contrapartida à exclusividade, né, que eles têm daquele médico. Então, assim, por exemplo, para trazer os números que a Apollo mesmo trouxe, tô com o relatório dela aqui. A DASA teria 4 milhões nessa linha aí de intangíveis, né? A Hapvida 10 milhões, a Redditor, que já é bem maior que a Oncoclínicas, 261 milhões, mas a Oncoclínicas, só no primeiro trimestre, foram 15 milhões de direito de exclusividade e propriedade intelectual. Então, assim, só no primeiro trimestre, né? A DASA tem 4, a Hapvida 10. Então, assim, só no primeiro trimestre a empresa tinha aquela 15... conta burra de que, enfim, se a gente anualizar, são 60 milhões por ano, né? Isso. E em 10 anos tem 600 milhões de intangível no balanço da empresa. Então, e aí ela levantou essa questão aí, inclusive a Apollo, se eu não me engano, ela tá shorteada no papel. E uma coisa legal que ela fez aqui, que eu achei, que ela comparou assim, por exemplo, né, o quanto que os outros passivos, que são justamente outros passivos, traria aí a ideia de... Aí é que tá, né? Esses lançamentos contábeis, outros passivos, é muito maior que as pares, né? E aí a gente já começa a entrar aí nesses ativos intangíveis que eu mencionei antes, que geralmente são amortizações contábeis ou que passam pelo DRE, ou que, se não passarem pelo DRE, ou seja, não diminuírem o lucro, teriam que ir para passivos, né? E aí a Apollo fez essa comparação desses outros passivos, a conta do passivo, né, com o nome de outros, que já não é uma conta que nos diz muito, né? Quanto que tem no Oncoclínicas em relação a outras pares, né? E aí ela vê ali que o Oncoclínicas tem outros passivos de 7,5%, aí tem Mater Dei 1%, Acora 4%, Fleury 0,8%, enfim, os outros passivos da Oncoclínicas seriam muito maiores do que o das concorrentes, e aí ela questiona, né, que prejudica a transparência na identificação dos resultados operacionais e o que seriam esses outros passivos, além dessa movimentação de ativos intangíveis. Enfim, como a gente estava falando, não caracteriza fraude contábil, nem a Apollo está falando isso, mas... com base nas informações que temos até o momento. Isso, né? Com base nas informações, mas existem várias maneiras das empresas contabilizarem alguns fatos, e algumas formas de contabilizar acabam aumentando as margens, como seria o caso de colocar algo no passivo em vez de transitar pelo resultado, e outras
formas de contabilização, então dão uma ideia de que o balanço é melhor do que o das concorrentes, o resultado é melhor, a margem é melhor do que o das concorrentes, só que isso muitas vezes é só derivado de uma forma de contabilizar, e não de algo operacional, efetivamente, Perfeito. né? E aí tá baseado nisso, a Apollo fez esse short e mostrou essa carta. Até quem se interessar pode procurar, a carta é pública, né? O nome da carta é exatamente Oncoclínicas, porque estamos short. Então eles falam tudo isso. E aí a gente vem para aquilo que a gente tinha falado, que muitas vezes, para quem é analista de ações ou para um investidor que está interessado em saber o quanto que vale ali o valuation de uma empresa, se vale a pena comprar ação, talvez até mais interessante do que buscar fraudes, que eu acho que são bem difíceis de serem encontradas em alguns casos, está em buscar as diferenças aí relevantes em relação às pares setoriais, porque muitas vezes não vai te levar a nenhuma fraude, mas pode te levar sim a essas diferenças que nem tu falou da CSN ali de contabilização, e que vai acabar impactando bastante no teu resultado final do valuation, né? Essa da Oncoclínicas foi uma, e a gente também falou outra que o gestor que é bem recente também, que o gestor da Scopus, o Pedro Cerizzi falou, é também de um caso que ele tá short, tem uma posição vendida, ou seja, está apostando na queda da ação. Eu também tenho uma posição short nesse papel na física, não é uma recomendação, eu não recomendo short para os clientes, hoje em dia pelo menos, mas eu tenho uma posição short na física, que é a Smart Fit, que ele fala lá, né, que na opinião dele, deveria se adicionar na dívida líquida também os arrendamentos. E isso até é uma mudança, né, do IFRS, porque antigamente não era assim, de fato, né? Isso é algo que mudou com as normas internacionais de contabilidade, essa questão de contabilizar arrendamentos e aluguéis como dívida. E aí a dívida líquida, assim, sem arrendamentos fica 750 milhões, com arrendamentos teria que somar 3,5 bi, né? E aí a dívida líquida Uma EBITDA... bobagemzinha, né? A dívida líquida EBITDA sem arrendamentos, que é 0,7 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, passaria aí para 4 vezes, né? Nessa outra maneira de contabilizar. Lícita, não tem nenhuma fraude em não calcular esse indicador, digamos, 100, mas claro que faz uma diferença grande, dependendo do gestor e do analista, em como que ele vê o endividamento da empresa, se ele fizer esse, digamos, ajuste que na opinião dele se for válido, vamos dizer assim. A tese que ele levanta, que me parece bastante válida, é que sem esses arrendamentos, né, a empresa precisaria adquirir, né, um volume grande de ativos, né, ou financiar um volume grande de ativos relacionados, por exemplo, a máquinas e equipamentos, né. Existem também arrendamentos ali relacionados a aluguéis, né, ou seja, nós estamos falando de recursos que são efetivamente necessários à operação, ou seja, a partir do momento em que eles simplesmente não aparecem dentro da dívida, eu imagino que quem abrir as notas explicativas e procurar, etc e tal, vai encontrar todos esses valores lá, mas para olhos desatentos, fica-se com a impressão de que a situação patrimonial da empresa é muito diferente daquela que efetivamente é. Claro, e aqui, sem fazer sim. juízo de valor, se a situação patrimonial, considerando os arrendamentos como dívida, é boa ou ruim. Simplesmente que é uma história completamente diferente. Aproveita e me mata uma curiosidade aqui. Conta um pouco a história do teu short Smart Fit. Pois é, até, inclusive, eu ia dizer, é na física, tá? Não é recomendação, e tô até perdendo dinheiro, é importante que se diga, nesse short, tá? Porque a ação subiu nessa alta aliás, o mercado subiu muito, né, nesses últimos tempos, e ela foi junto. Até o meu short não teve nada a ver com essa questão que o Cerizzi levantou, tá? Quando eu fiz o short, não... sinceramente, eu até entendo não colocar os arrendamentos como dívida líquida, pra ser bem sincera. Porque são aluguéis, né, que a empresa vai pagar para atividade operacional. De verdade, não entendo muito como dívida, né? Eu acho que não é dívida, é um compromisso que tu tem de pagar, é um compromisso longo às vezes, né? São contratos longos. Mas enfim, aí é que tá. É justamente por isso que a contabilidade ela abre tanto para interpretações, né? Eu de verdade não interpreto que arrendamento é dívida, na minha opinião. Eu acho que arrendamento é aluguel. Mas, então, assim, isso
isso pra dizer que o meu short Smart Fit não tinha nada a ver com essa questão do arrendamento ou da dívida ser maior, simplesmente pelo fato de que eu acho que é um negócio super capital intensivo pra abrir novas academias. Ela cresce basicamente abrindo novas academias. Pra abrir novas academias exige baita capital investido em cada uma delas, e é um papel que eu acho mais caro em comparação com outros players de mercado doméstico menos capital intensivos que eu tenho na minha carteira. Então, esse short, ele é quase que um financiamento aí para outros players que eu vejo mais upside. Acho cara em termos de múltiplos, comparado com outros players de mercado doméstico que eu penso que tem mais potencial de valorização. Simples assim, sem grandes estripulias de pensamento, ou de valuation, ou de análise, de interpretações contábeis e de dívida e blá blá blá. Não, é porque eu acho que ela tá mais cara em múltiplos e é capital intensiva, o que é quer dizer, pra crescer tem que investir pra caramba, né? E eu vejo... E é um desafio gigantesco ser uma empresa capital intensiva no Brasil, onde o custo de capital é o que é, né? Isso, exatamente. E aí eu vejo outros players mais baratos e que são menos capital intensivos e que também tendem a performar bem com o mercado interno nosso aqui, cíclicos domésticos. Com base no que tu mencionasse agora há pouco, eu acho que eu já sei a resposta, mas de qualquer maneira eu vou fazer a pergunta. Tu acha que, na média, as chances de detectar uma fraude contábil, seja por um analista, seja por um investidor profissional, por um analista, seja por um investidor de varejo, um investidor pessoa física, um pequeno investidor, tu acha que as chances de detecção de uma fraude são relevantes? Não, eu acho que as chances são muito baixas, muito, muito baixas. Se a gente pegar, eu tava lembrando aqui também, antes do podcast, a gente tentou lembrar, eu tentei lembrar mentalmente, o Ricardo também, vários casos de fraudes que a gente vivenciou aqui e lá fora. E se tu pegar as fraudes aqui e lá fora, teve o escândalo da Wirecard, que eu lembrei agora, que tem um seriado na Netflix super bom, eu recomendo, até recomendei pro Ricardo que ainda não viu. Depois eu vou pegar o nome direitinho pra passar pra vocês. Mas esse escândalo, Wirecard, era uma empresa que oferecia retornos pros investidores num fundo de investimentos que ele era maior que o mercado há muitos, muitos anos. Ele consistentemente rendia mais do que os fundos. Assim, no mercado de baixa, ele tinha positivo. Era too good to be true, assim. Tipo, era muito bom pra ser verdade. Máquina de fazer dinheiro. Uma máquina de fazer dinheiro. E ele enganou... Era tipo tabela do Pix, assim. Sim. Não tem como isso aqui funcionar. Mas, por algum tempo, há quem acredite que funciona. Exatamente. E ele foi o maior escândalo financeiro da Alemanha. Ele era gigante. Eram vários fundos que investiam. Era coisa assim, ó, de muitos e muitos bilhões. E de muitos compliances e empresas e fundos que tinham compliance, que estudavam, né, por tantos veículos nos quais investiam e que foram passados pra trás aí, não pegaram a fraude. Enfim, o cara enrolou por muito tempo, muita gente. E aí, assim, esse é um dos casos que mostra como o pequeno investidor, o sardinha, o varejo, e até um analista, assim, eu acho que no caso de fraude, eu acho que beira o impossível o cara pegar. Porque... justamente, né, quando ela é fraude, parece que ela é mais bem feita, né, assim, digamos assim, quando uma fraude é muito grande, pra ficar tão grande por tanto tempo, ela tem que ser bem feita. Eu acho que é isso, talvez. E aí ela vai ser, pra ela ser tão grande e tão bem feita, ela vai ser quase indetectável, sei lá, né, assim, é muito difícil. Eu acho que realmente estaremos todos sujeitos, como investidores, a eventualmente tomar um tufo de uma fraude. A verdade é essa. Eu partilho da tua opinião de que, assim, é muito difícil. Eu acho que a dificuldade, ela esbarra em uma triste realidade, mas inescapável realidade, que é a quantidade de informação que mesmo nós que atuamos profissionalmente com análise de investimentos dispomos das empresas, ela é muito menor do que necessário seria para conseguir olhar ponto de observação tal do qual existisse chance relevante, digamos assim, de se encontrar, de se desvendar um esquema arquitetado exatamente para enganar os investidores.
É muito difícil. Ainda assim, onde eu particularmente acho que existem maiores chances de, talvez não detectar, mas sentir cheiro de coisa errada, em primeiro lugar, quando a impressão que se tem a respeito das operações na empresa no mundo real não casam, digamos assim, com a impressão que a gente tem olhando para os números. Algumas empresas no mundo real parecem grandíssimas porcarias e no mundo dos balanços, eventualmente, parecem algo muito melhor. Entende? Às vezes algumas coisas ficam muito estranhas. E outra coisa, eu brinco que uma das artes mais subestimadas por parte do público investidor em relação aos analistas é a arte de fazer as perguntas certas e se fazer de bobo. Eu particularmente assim, cara, a gente já visitou algumas empresas juntos ao longo da nossa vida, mas sei lá, a gente nunca participou de um one-on-one ou uma reunião pequena com a empresa, coisa assim, a gente nunca fez isso junto. Eu simplesmente adoro me fazer de idiota e fazer perguntas que eventualmente podem fazer o cara cair em contradição. Porque quando o cara engasga, né? Quando o cara titubeia, né? Assim, talvez não seja nada, mas talvez sem querer tu tenha esbarrado em alguma coisa. Eu sempre valorizei muito, né, nas minhas interações com a empresa, assim, o grau de firmeza que os executivos passam em relação às informações que estão dando. E outra coisa que é legal, né, fazer a mesma pergunta para mais de uma pessoa em diferentes ocasiões, ou fazer a mesma pergunta para o mesmo sujeito em diferentes ocasiões para ver se ele se contradiz. Cara, eu adoro me fazer de idiota. Adoro, né? Porque principalmente quando tu banca o ingênuo da história, né, a guarda do outro baixa, e às vezes quando a guarda baixa, tem todo o campo livre para dar um cruzado de direita. Mas mesmo assim, cara, é muito difícil. É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Eu nunca peguei uma fraude na minha vida e, sinceramente, não tenho a menor expectativa de pegar. Aí eu te pergunto, diante da quase impossibilidade de detectar uma fraude contábil, como que a gente administra isso dentro de uma carteira de investimento? Eu acho que aí, dado que, né, como eu acabei de falar, se a gente partir do pressuposto que uma fraude contábil bem feita, ela não vai ser capturada pelo analista, né, porque obviamente se o analista capturasse alguma coisa, ele não estaria recomendando aquele papel para começo de conversa, né. Mas se a gente partir do pressuposto que sempre vai ter aí algo que vai fugir da nossa capacidade de entendimento, claro, primeira coisa, eu diria, sempre desconfiar. Aquela coisa assim, se a esmola é muito santo, desconfia, né? Então, assim, a gente já falou aqui, se uma empresa tem uma margem muito maior que as pares, por quê, né? Desconfie. Se uma ação subiu demais, por quê? No caso da Wirecard lá, poxa, um fundo de investimentos que sempre dava bom, assim, né? Independente do mercado, o cara sempre ia bem. Aí teve um cara lá, parece no seriado, que ele rodou, assim, ó, várias simulações estatísticas e a probabilidade do fundo ter tido aquelas performances positivas, né? De forma sem fraude, naqueles cenários era ínfima, era muito improvável, né? Então, assim, um fundo, não qualquer fundo, né? Mas tô usando aqui esse exemplo desse fundo da Wirecard. Então, assim, só pra citar aqui algo que vai muito fora do que é o normal, da curva normal, deve levantar alguma pulguinha atrás da orelha, né? Esse cara é realmente genial, o que esse fundo aqui da Wirecard tá fazendo de tão genial, né? Assim, que os outros não estão replicando, né? Porque quando o cara encontrou a fonte da juventude, né? A máquina de fazer dinheiro. Então, assim, primeira coisa seria isso. Eu acho que tudo que destoa, né? Uma ação subiu demais, porque, né, tá tão fora, assim, e aí a gente vai para além das fraudes, mas a gente vai também pras narrativas, né, pro conto da sereia, assim. Por que essa ação tá subindo tanto? É operacional ou é só uma narrativa, né? Os NFTs lá da vida, né, vários. É uma narrativa de revolução ou é uma revolução mesmo, né? Então, assim, tudo que destoa, assim, alta, é forte demais, a mim me incomoda. Eu já tendo a ficar com o pé atrás. Posso estar errada, inclusive, né? Pode ser que aquela alta fosse aquele comportamento tão acima da média, etc., seja digno, mas eu fico com o pé atrás em geral. E o segundo é aquela velha e boa diversificação, porque
eventualmente tu vai errar um case, eventualmente tu não vai conseguir perceber algo, ou eventualmente tu vai ser literalmente passado pra trás, que é o caso de uma fraude, né? O cara fraudou, ele tá passando pra trás. A gente, bom, mercado de capitais tem conversa pra 1 milhão, mas assim, a gente pode falar também de sacanagem com minoritários, que pode ser encarado como um tipo de fraude. Dá pra fazer uma série de podcasts só sobre absurdos de governança. Isso, então assim, talvez tu não caia numa fraude contábil, mas talvez tu seja passado pra trás como minoritário. Enfim, é tão grande o rol de coisas ruins, talvez, que possa acontecer, assim, né, dentre fraudes, ou bolhas, ou minoritários sendo passados pra trás e perdendo dinheiro. Então, assim, acho que aí a diversificação, porque numa dessas, você eventualmente vai cair. Tem aquela frase maravilhosa que sempre me dá arrepios, que é de que diversificação é para quando você não sabe o que você está fazendo. E eu sempre contradigo que, assim, eu acho que algum nível de diversificação é o humilde reconhecimento de que você está fazendo o melhor possível com a informação que você tem, mas que existe um universo gigantesco de informações que você não tem. Consequentemente, você precisa diversificar como proteção, não simplesmente da sua própria burrice, mas também da sua própria ignorância. 100% isso. Então, assim, eu acho que acaba sendo a melhor proteção de todas, né? Porque se você for passado pra trás, ou se você errou rude, que também acontece. Acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Uma coisa é perder 5%, 10%, outra coisa é perder 90% se tu tava ali all-in numa, né, ou sei lá, 50% que seja, né, assim, se deu uma ruim dessas aí que o negócio caiu 90%, se tu tinha metade da tua carteira... Isso aí é mais ou menos como aquelas coisas de jogo da vida de volte 20 casas, né? Exatamente. Então, assim, não dá pra fazer isso nunca, né, na minha opinião, essa coisa de all-in ou uma posição muito exagerada num ativo, acho que não faz sentido. E é bem isso, tem que ter a humildade de saber que nosso conhecimento é limitado. Então não tem como tá totalmente safe, assim, salvo desses 1000 cenários que a gente falou que pode acontecer, que pode ensejar em perda grande de capital. Né? Então, assim, eu diria isso, desconfiar do que foge muito da curva normal e, em segundo lugar, diversificar sempre, porque mesmo assim, tu vai um dia cair numa ruim. Vai cair. Então, assim, é questão de tempo. É questão de tempo. Todos nós vamos cair em algum momento, não é mesmo? E tu tem algo a mais que tu faz aí pra te proteger? Não, eu acho que basicamente é isso. Empreender o maior esforço possível para ter a situação sob controle, mas com consciência de que não existe controle absoluto. De que sempre existe um universo de informações a respeito das empresas que existe, mas que nós não temos acesso. E, consequentemente, que a nossa tomada de decisão, como analistas, como investidores e tudo mais, ela sempre se dá em cima de informação parcial. Ela nunca se dá em cima... A gente nunca tem a totalidade das informações disponível. Isso, de certa forma, é a grande graça do mercado. Então, assim, eu acho que sim, a gente tenta se cercar um pouco, né, com base na busca de padrões, com base no acúmulo de experiência. Eu, particularmente, eu sou um analista e um investidor que eu faço muito aquelas coisas do tipo, essa situação me lembra aquilo que eu vi acontecer com a empresa XPTO há 45 anos atrás. Eu faço muito esse tipo de associação. Às vezes essas associações se provam verdadeiras, às vezes essas associações se provam falsas, se provam equivocadas, mas esse tipo de coisa ajuda a nortear o meu processo de decisão. Mas assim, não existe, na minha visão, pelo menos hoje, um método infalível. Uma coisa para a qual eu olho com algum interesse, existem alguns modelos numéricos, né, que tentam identificar fraudes em balanço, e esse é um campo no qual eu acho que esse boom que a gente está vivendo de inteligência artificial eventualmente pode trazer alguma vantagem, né? Porque, cara, para nós humanos, simplesmente com a nossa capacidade cognitiva, isso aí realmente não me parece uma coisa viável, e a minha postura é a mesma que a tua. Eu sou a favor de algum nível de diversificação, pura e simplesmente porque eu sou suficientemente humilde para reconhecer que o universo das coisas que eu não conheço é muito maior do que o universo das coisas que eu conheço com relação a absolutamente qualquer tese de investimento.
Perfeito. Minha cara Cristiane Fenster-Zeifer, eu acho que vai chegando a hora de dar tchau. Mas antes das considerações finais, eu quero mais uma vez agradecer a todos que nos enviaram feedbacks, pedir que continuem nos enviando feedbacks. A gente obviamente fez algumas alterações na nossa dinâmica entre a primeira edição e a edição de hoje, e também aproveito para dizer que há pedidos aí, né? A gente havia originalmente subido o episódio número 1 somente no Spotify. Esse aqui agora já vai disponível para Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, acho que vai para o YouTube também, assim, ó, vai para todo lugar. Então vocês parem de reclamar que não tem no serviço que vocês têm, no serviço que vocês querem, porque agora provavelmente tem, tá? Arranjem outras coisas para se queixar da gente, que eu tenho certeza que a lista é longa, mas essa aí a gente já tirou da frente. Minha cara Cris, considerações finais antes de irmos embora. Eu tenho uma super curiosa. Perceba que a gente falou mais de 1 hora sobre fraudes e também sobre interpretações contábeis, e a gente não falou do assunto mais quente aí, talvez, da acusação de fraude das americanas, né? Relaxa, pra ver como... nas americanas você acha... Como tem, né? Como é amplo aí o material no Brasil. Tinha aquela também, a questão dos combustíveis, da poluição, também tem um seriado super bom aqui. Pô, eu vou depois tentar procurar os nomes pra, de repente, acho que não sei se dá pra botar na descrição do... Se a gente não botar na descrição, a gente põe nas nossas respectivas redes sociais. Boa, e o pessoal acaba acompanhando as também. As dicas, isso. Já fica aí essa promessa aí da gente colocar as referências ali. Eu vou botar no meu @CrisInvest. Eu ponho lá o seriado esse da Wirecard e esse da fraude dos combustíveis aí também, da poluição dos carros, que é bem legal também, esse seriado que fala... casos reais aí. Aliás, tu sabe que de certa forma me inspirei em ti, né? Porque tu tiveste a felicidade, né? A inteligência, a astúcia e perspicácia de, muito embora ter um sobrenome quase tão complicado quanto o meu, fazer a tua conta de Instagram CrisInvest, que qualquer um consegue escrever. Já o idiota aqui mantém Ricardo Schweitzer e boa sorte pra quem quiser escrever, né? Mas eu resolvi compensar isso começando a publicar as minhas newsletters em um outro domínio, que é o analistaindependente.com.br. Esse qualquer um escreve. Não precisa mais escrever Schweitzer. Aos pouquinhos a gente aprende. Muito bom. Aos pouquinhos a gente aprende. Boa, perfeito. Voltamos em 2 semanas. Mandem sugestões de tema, críticas, enfim, feedbacks, qualquer coisa aí mandem pra gente. Presentes. Só não mandem boletos. Boletos não. Só não mandem boletos, pelo amor de Deus. Já temos bastante. Cris, um beijo. Muito bom estar contigo mais uma vez. A todos que estão nos assistindo, muito obrigado aí à audiência de vocês. A gente se vê dentro de mais alguns dias. Podem trazer de volta as crianças para a sala, porque terminou mais um Proibidão dos Analistas. Até a próxima. Até.